Em nosso mundo, há muitos mistérios e enigmas. O perigo, às vezes, pode estar muito mais perto do que imaginamos. A história de hoje mostrará como até os acontecimentos mais comuns podem se transformar em um verdadeiro pesadelo para alguém. Triângulos amorosos estão entre as causas mais frequentes de crimes por motivos domésticos. Nessas situações, cada participante tem um motivo, às vezes mais de um. Casos como esse pertencem a uma categoria complicada, onde há tanta mentira envolvida que descobrir a verdade pode ser difícil, mesmo para profissionais. Essa história aconteceu em uma área rural, na fazenda da família Mullis, em Earlville, no estado de Iowa, Estados Unidos. Era um lugar tranquilo, com uma comunidade unida. No dia 10 de novembro de 2018, os filhos mais novos da família Mullis ficaram em casa, enquanto os pais e o filho mais velho, Tristan, estavam trabalhando em um dos chiqueiros da fazenda. Era um celeiro enorme, do tamanho de um campo de futebol. Na família, havia uma divisão de tarefas que eles usavam para que cada um realizasse a função para a qual estava mais preparado. Naquele dia, o filho mais velho, Tristan, estava cuidando da limpeza, o pai, Todd, verificava o equipamento elétrico, e a mãe, Amy, chegou um pouco depois para ajudá-los. Quando Amy entrou no celeiro, tropeçou em um balde e quase caiu. Tristan logo percebeu que ela parecia estar um pouco instável, talvez até trêmula. Pouco tempo antes, Amy vinha enfrentando problemas de saúde, como tontura e dores. Ela havia passado por tratamento e consultado um médico novamente, devido a sintomas similares, apenas um dia antes dos eventos relatados. Parecia que ela não havia se recuperado totalmente, mas mesmo assim começou a trabalhar. Infelizmente, ela teve uma recaída. Vendo o estado cansado da esposa, Todd sugeriu que ela voltasse para casa e descansasse. Segundo ele, ela poderia ajudá-los depois, quando ele e Tristan tivessem concluído a maior parte do trabalho. Amy concordou, mas queria fazer uma pequena tarefa antes de ir descansar. Ela pretendia ir até o celeiro vizinho buscar uma caixa de transporte para animais, já que, no dia seguinte, iriam à clínica veterinária com o gato da família. Ela saiu em direção ao celeiro vizinho, e Todd e Tristan continuaram trabalhando juntos, sem que o pai saísse do campo de visão do filho. Depois de algum tempo, Todd olhou pela janela e percebeu que a porta do celeiro distante ainda estava aberta, embora já houvesse passado um bom tempo. Amy já deveria ter retornado com a caixa de transporte e fechado o celeiro. Isso o deixou preocupado, imaginando que algo poderia ter dado errado. Talvez ela tivesse caído devido a uma nova crise de tontura. Ele então pediu para que Tristan fosse até lá verificar o que havia acontecido e ver se a mãe precisava de ajuda. Ao chegar ao celeiro, o adolescente encontrou a mãe caída, com um ancinho enfiado em seu corpo. Tristan ficou chocado, sem acreditar no que estava vendo quando entrou. Ao perceber a gravidade da situação, chamou o pai imediatamente. Todd veio correndo ao ouvir o chamado do filho e, ao ver a cena, percebeu que precisava agir rápido. Pediu para que o filho fosse buscar a caminhonete da família. O adolescente já sabia dirigir e isso ajudava a se deslocar rapidamente pela propriedade. Enquanto isso, Todd tentava socorrer Amy e retirá-la do celeiro. Mais tarde, ele contou que o ancinho dificultava a passagem pelo corredor estreito do celeiro, e ele precisou removê-lo do corpo dela. Quando o filho chegou com a caminhonete, Todd colocou Amy no veículo, sentou-se ao volante e acelerou em direção à clínica. Tristan segurava a mãe em seus braços, tentando ampará-la no trajeto. No caminho, Todd ligou para o serviço de emergência 911, relatando que havia ocorrido um acidente na fazenda e que sua esposa estava gravemente ferida. Ele disse que a encontraram caída no chão, de bruços, com um ancinho enfiado nas costas. Esse ancinho possuía 4 dentes retos e muito afiados, projetados para penetrar facilmente em fardos de feno ou folhas secas. Infelizmente, esses dentes também eram capazes de perfurar a carne humana. O operador relatou que Todd estava extremamente agitado, gritando e implorando por ajuda. O operador o orientava pelo telefone e, em um determinado momento, Amy parou de respirar. Todd informou isso ao operador, que então sugeriu que ele parasse o veículo e prestasse primeiros socorros na beira da estrada. Todd e Tristan seguiram as instruções à risca, pararam o veículo, deitaram Amy no chão e começaram a fazer respiração boca a boca e massagem cardíaca, revezando-se. Durante uma das pausas, perguntaram a Todd como o acidente poderia ter acontecido. Ele respondeu que suspeitava que Amy tivesse tido uma crise de tontura e, por isso, caído sobre o ancinho. Infelizmente, os esforços de reanimação não surtiram efeito, e Amy faleceu sem recobrar a consciência.
Todd a levou ao departamento de emergência, onde os médicos apenas confirmaram o óbito de Amy, de 39 anos. A polícia chamou pai e filho para prestar depoimento enquanto os peritos investigavam o local. Tristan confirmou a versão contada pelo pai ao operador, ajudando Todd a estabelecer um álibi sólido. Ele insistiu que não perdeu o pai de vista até o momento em que viu o ancinho nas costas da mãe. Porém, era evidente que Amy não poderia ter causado esses ferimentos sozinha, e Tristan acreditava que se tratava de um trágico acidente. Durante a inspeção inicial, boa parte do depoimento de Tristan foi confirmada. Quando Todd e Tristan encontraram Amy, ela ainda estava viva, mas inconsciente, sem condições de relatar o que havia ocorrido. A polícia também conversou com Todd, que afirmou não saber o que realmente havia acontecido com a esposa, já que não estava presente quando ela se feriu. Ele supôs que Amy havia caído sobre o ancinho devido a uma nova crise de tontura. Embora a história parecesse plausível, os investigadores preferiram aguardar o laudo do legista. Quando o laudo chegou, novos questionamentos surgiram. Era estranho que Amy tivesse 6 perfurações, já que o ancinho tinha apenas 4 dentes, o que deveria resultar em 4 feridas. Além disso, o legista descobriu que as feridas profundas não eram os únicos ferimentos. Amy tinha um corte no lábio superior e hematomas frescos no rosto, braços e pernas, alguns indicando lesões de defesa. Isso sugeria que ela havia sido atacada. Com esses indícios, os detetives abriram uma investigação de homicídio. Os peritos voltaram ao celeiro para inspecionar o local com mais cuidado, pois, durante a primeira análise, já estava escuro, dificultando a visualização de todos os detalhes. Desta vez, encontraram manchas de sangue dentro do celeiro onde Tristan encontrou a mãe. Havia pequenos respingos de sangue que foram encontrados nos sacos de produtos químicos, espalhados ao longo das paredes, no chão e em todas as superfícies ao redor. Essa cena lembrava um lugar de ataque brutal. O alcance dos respingos foi significativo, o que significa que Amy não poderia ter caído sozinha sobre as forquilhas, como seu marido alegou. A mulher foi espancada metodicamente e recebeu 2 ou 3 golpes com uma ferramenta agrícola. O condado de Delaware, onde o crime ocorreu, era geralmente muito tranquilo. Nos últimos 10 anos, esse foi apenas o 4º homicídio registrado. Por isso, as autoridades locais decidiram pedir ajuda às autoridades estaduais de Iowa, que possuíam muito mais experiência em resolver esse tipo de caso. Os investigadores começaram a conversar com os vizinhos do casal Mullis e descobriram que o casamento deles há muito tempo deixará de ser perfeito. Os cônjuges, que um dia se amaram, passavam por momentos difíceis, com discussões frequentes, embora Todd fosse conhecido como uma pessoa muito calma e sem conflitos. Isso levou a polícia a pensar que o viúvo não apenas mentiu, mas que ele tinha um motivo, tornando o principal suspeito. A partir desse momento, os policiais começaram a observar Todd mais de perto. A trágica morte de uma pessoa tão amável e querida como Amy foi um choque para a comunidade local. Ninguém esperava que uma mãe de 3 filhos pudesse enfrentar uma situação que se tornou uma armadilha mortal. Os detetives começaram a investigar a vida pessoal do casal para encontrar um possível motivo para o assassinato. Descobriram que, 5 anos antes, Amy havia traído Todd. Essa traição abalou a confiança do marido e, desde então, a relação deles passou por problemas. Mesmo assim, o casal conseguiu superar a crise e acordaram em tentar salvar o casamento e a família, pelo menos por causa dos filhos. Eles começaram a frequentar um psicólogo familiar, e Amy decidiu deixar o trabalho no hospital para dedicar mais tempo à família e às atividades da fazenda, cuidando das plantas, dos animais e da contabilidade familiar. Amy contava aos mais próximos que deixou o emprego de enfermeira a pedido de Todd, para que ela não tivesse novas tentações. Por outro lado, Todd também tomou medidas para fortalecer o relacionamento, passando mais tempo com a esposa e os filhos. Assim, a vida dele se concentrou quase exclusivamente na fazenda. O psicólogo que os auxiliava notou que Todd nunca mais confiaria completamente na esposa. Amy passava todo o seu tempo na fazenda, onde Todd também ficava quase todo dia e noite, saindo apenas ocasionalmente para resolver assuntos. O comportamento de Todd tornou-se mais controlador do que antes. Mais tarde, Amy reclamou de que o marido praticamente a vigiava. Eles estabeleceram uma espécie de acordo para passar o tempo juntos, e parece que, para Todd, essa era uma forma de restaurar a confiança perdida. Mas, para Amy, isso se tornou um problema. Ela até brincava, dizendo que era uma prisioneira do marido, o que comentava frequentemente com amigos e parentes. Todd até limitou o círculo de amizades de Amy, escolhendo com quem ela poderia se relacionar e determinando suas atividades. Uma das poucas amigas aprovadas por Todd era Patrícia,
que disse que, em 2018, Amy deixou de sentir qualquer alegria no casamento. Segundo Patrícia, já fazia um ano que Amy não era feliz e que a traição foi uma forma de escapar do controle excessivo do marido. Outros amigos próximos acreditavam que Todd estava por trás do assassinato. Apesar de alguns testemunhos sobre o controle e o comportamento suspeito de Todd, ele insistia em outra versão dos fatos. Segundo ele realmente passava quase todo o seu tempo com a esposa e gostava muito disso, sem notar problemas na relação. Todd afirmava que eles tinham restaurado a antiga confiança e compreensão depois da traição, voltando ao mesmo nível de harmonia e comunicação. No entanto, durante a investigação, descobriram que essa não era toda a verdade. Em julho de 2018, 4 meses antes da tragédia, Todd percebeu mudanças no comportamento de Amy, o que reacendeu suas suspeitas sobre a fidelidade da esposa. Ele checou as ligações telefônicas e descobriu que ela estava se comunicando com outro homem, Jerry Fresher. Todd encontrou cerca de 120 mensagens trocadas entre eles e confrontou diretamente Jerry. Jerry Fresher era um auxiliar na fazenda, ajudando com questões burocráticas. Ele negou qualquer envolvimento amoroso com Amy, alegando que trocavam mensagens apenas sobre o trabalho. Todd não conseguiu ler as mensagens, então não acreditou em Jerry e ligou para a esposa dele, que afirmou que confiava plenamente no marido e que não se preocupava com traições. A história de Jerry e da esposa pareceu acalmar Todd, que parou de suspeitar da esposa de novas traições. No entanto, ao aprofundarem a investigação, os policiais descobriram que Amy e Jerry realmente tinham um caso. Segundo os investigadores, isso parecia um motivo claro para o assassinato. Eles acreditavam que Todd havia descoberto a verdade e, abalado, matou a esposa. Essa convicção era inabalável, especialmente porque Tristan afirmava que estava com o pai o tempo todo, até que foi verificar porque a mãe não retornava do celeiro. O garoto insistia que naquele dia não houve conflitos entre os pais, que estava tudo tranquilo, e que ele não perdeu o pai de vista, o que parecia um álibi sólido. Mesmo assim, a polícia continuou explorando outra possibilidade. Jerry Fresher também tinha motivos para matar Amy. Ele claramente não queria abandonar sua família, pois valorizava muito a esposa e os filhos. Poderia ele ter eliminado o amante para manter o caso em segredo? Agora, os detetives precisavam investigar essa hipótese. Amy frequentemente reclamava que Todd trabalhava demais, o que a forçava a realizar inúmeras tarefas na fazenda. Ela queria sair, se divertir e passar mais tempo na cidade. Após a tentativa desesperada de salvar o relacionamento, os problemas com o marido ficaram mais evidentes, levando-o a buscar atenção fora de casa. Jerry Fresher parecia a escolha ideal, já que estava por perto, e Amy quase não saía da fazenda. Jerry, devido ao seu trabalho, visitava a fazenda regularmente e interagia tanto com Todd quanto com Amy. Às vezes, ele ficava sós com ela, e em algum momento, a amizade evoluiu para flertes e depois para um caso íntimo. O relacionamento começou no final de maio de 2018, com encontros semanais apenas para manter relações sexuais. Esses encontros eram secretos, ocorriam no carro em estradas vicinais ou em motéis próximos. Jerry não atribuía grande importância ao caso, considerando um passatempo leve, mas Amy parecia empolgada. Ela começou a falar sobre a vontade de se separar de Todd e se casar com Jerry. Isso, claro, implicava que Jerry teria de se divorciar, mas sua esposa não sabia do caso. Jerry era feliz em seu casamento e não planejava o divórcio. Ele não levava o relacionamento com Amy a sério e até pensava em terminar, já que sentia que a situação havia ido longe demais. As autoridades conseguiram recuperar a maior parte das mensagens entre os amantes. O relacionamento continuou até o verão de 2018, quando Jerry sugeriu que eles diminuíssem o ritmo, pois ele não estava seguro sobre o futuro com Amy. Ao mesmo tempo, havia indícios de que ela estava determinada e queria confessar tudo a Todd, colocando Jerry sob forte pressão. Ele não queria se separar da família, enquanto a amante desejava que a relação clandestina avançasse para um casamento. Nessa situação, Jerry sentiu uma ameaça à sua vida familiar estável, o que lhe dava um motivo considerável. Na verdade, ele tinha motivos suficientes para matar, assim como o viúvo. Durante um interrogatório de 1h30, Jerry admitiu o caso, mas insistiu que não poderia ter matado Amy. Ele afirmou que, no momento do crime, estava em sua casa, em Anamosa, que fica a 45 minutos de carro da fazenda. Foram verificados os registros de atividade do celular do novo suspeito, e havia sinais de atividade no dispositivo a cada hora. Às 10h45, 11h45 e 12h45, sempre na área onde ele morava. Porém,
Isso não fornecia um álibi infalível, já que um assassino cuidadoso provavelmente não levaria o celular ao local do crime. A regularidade dos horários de atividade era suspeita, então as suspeitas sobre ele não foram completamente descartadas. Ao mesmo tempo, os investigadores não queriam desconsiderar o viúvo. Além da traição, descobriram outro motivo sério ligado às finanças. Em caso de divórcio, Todd teria que pagar pensão para os 3 filhos, o que representava mais da metade de sua renda. Amigos contaram que, apesar do desejo de se divorciar, Amy temia Todd e por isso mantinha o relacionamento, alegando que tinha medo de sua reação. Alguns diziam que ele era rude e agressivo e poderia ser capaz de um assassinato, mas nunca foi visto tratando Amy de forma dura. Os investigadores então voltaram a focar no comportamento de Todd no dia da morte de sua esposa. Segundo os detetives, a reação dele durante o interrogatório foi suspeita. Normalmente, as pessoas que querem provar sua inocência reagem de forma agressiva, mas o viúvo respondeu com muita calma suspeita de assassinato, o que poderia ser um sinal inconsciente de culpa. Ele insistia que seu temperamento calmo não deveria ser interpretado de forma negativa. Ele era conhecido por ser uma pessoa serena. Na fazenda, havia várias câmeras de segurança, e uma delas cobria toda a área ao redor do celeiro onde o crime ocorreu. No entanto, nenhuma gravação desse dia foi encontrada, e parece que alguém as apagou para encobrir os rastros. Tudo indicava que o responsável foi o marido da vítima. Considerando esses indícios, em fevereiro de 2019, Todd foi preso e acusado do assassinato de sua esposa, quase um ano após sua morte. Em 2019, familiares de Amy e parentes do acusado se reuniram no tribunal. Todd Mullis, um agricultor trabalhador e pai dedicado, agora estava diante do júri, acusado de um assassinato cruel e sem sentido. No tribunal, o drama do caso se desenrolou. O advogado de defesa concordou com a acusação de que o crime foi premeditado, mas afirmou que Todd não poderia ter sido o agressor que golpeou sua esposa com um ancinho, pois ele estava com o filho o tempo todo. Segundo ele, não havia nenhuma prova material ligando Todd ao crime, nem suas impressões digitais nem DNA foram encontrados no ancinho. A promotoria argumentou que o motivo era extremamente pessoal, pois o assassinato envolvia o uso de uma ferramenta agrícola específica da fazenda, algo que um estranho dificilmente usaria. Todd, que usava o ancinho com frequência e sabia onde ele estava, teria agido de forma calculada, sem dar à esposa a chance de escapar. Várias testemunhas, incluindo o médico do pronto-socorro onde Amy trabalhou como enfermeira, depuseram no julgamento. Ela foi levada para o mesmo hospital onde salvava vidas, mas, infelizmente, foi declarada morta ao chegar. Tanto os legistas quanto os policiais achavam difícil entender como um ancinho com 4 dentes poderia deixar 6 feridas profundas. O filho mais velho, Tristan, foi a principal testemunha de defesa, sendo observado atentamente pelos 2 lados. Ele insistiu que nunca perdeu o pai de vista, o que dava a Todd um álibi. Entretanto, alguns dias antes do julgamento, quando os investigadores falaram novamente com Tristan, ele admitiu que, na verdade, perdeu o pai de vista algumas vezes quando ele saía para buscar água no celeiro. Tristan disse que Todd se ausentava por alguns minutos de cada vez. O advogado de defesa insistiu que esse tempo era insuficiente para cometer o crime e esconder as evidências. No tribunal, Tristan novamente alterou seu depoimento, dizendo que não tinha certeza dos intervalos de tempo que o pai ficava fora de sua visão, dando à promotoria a oportunidade de questionar a solidez do álibi de Todd. No entanto, Tristan continuou a afirmar que o pai não poderia ter matado a mãe e que não havia visto sangue no pai, o que deu margem ao advogado de defesa para argumentar que Todd não teve tempo suficiente para ir até o celeiro, matar a esposa e retornar. Além disso, os respingos de sangue no local do ataque eram muito grandes, indicando que o assassino deveria estar coberto de sangue. A acusação também usou o histórico de buscas de Amy e Todd na internet. Amy pesquisou sobre como a infidelidade poderia influenciar a divisão de bens no divórcio, enquanto no celular de Todd havia buscas suspeitas sobre consequências legais de assassinato. No julgamento, Todd foi interrogado pela promotoria por 3 horas, afirmando ser inocente e negando saber sobre o novo caso de Amy. Ele explicou aos jurados que as câmeras de segurança não estavam funcionando no momento do ataque, pois os gatos haviam desconectado os cabos, buscando um lugar aconchegante no parapeito da janela. As câmeras ficaram desconectadas por 2 semanas antes da morte de Amy, e Todd só reparou o sistema quando a polícia notou os cabos soltos. Quando o julgamento terminou, o júri se reuniu para deliberar. Devido à falta de provas diretas e à complexidade do caso, o júri ficou dividido e deliberou por cerca de 7 horas. No final,
Todd foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau e condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Todd Mullis estava visivelmente decepcionado, balançando a cabeça antes de ser levado algemado para fora do tribunal. Ele não concordou com o veredicto e, após a condenação, contratou uma nova equipe de advogados e entrou com pedido de novo julgamento. Ele alegava que os problemas começaram quando seus advogados aceitaram a acusação de assassinato premeditado, insistindo que não havia ninguém no celeiro e que sua esposa havia caído sobre o ancinho durante um desmaio, pois havia se queixado de tontura e visitado o hospital um dia antes de morrer. Não havia provas concretas contra Todd, apenas suspeitas e boatos, mas seu recurso foi negado. Agora, Todd está focado em apresentar uma nova apelação diretamente da prisão, buscando contestar a sentença. Ele acredita que a justiça prevalecerá e vê como uma tragédia ainda maior as circunstâncias que levaram à perda da mãe dos seus filhos, e, segundo ele, uma decisão judicial injusta que os privou do pai. Os 3 filhos de Todd M. Mullis agora estão sob a tutela da família de M.